Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Jackson e vamos dar continuidade ao assunto. Hoje vamos falar sobre fotossíntese, tá certo? Mas antes de começarmos o nosso assunto, nós temos que relembrar algumas coisas. Na natureza, nós temos os seres vivos. E esses seres vivos, eles podem se dividir em animais ou em plantas. E todos esses seres vivos, os animais e as plantas, eles precisam disso aqui para viver, para sobreviver. Eles precisam de água, eles precisam de alimento e eles precisam de ar ou oxigênio. Com essas três coisas, os seres vivos, animais e plantas conseguem viver. Então, temos que relembrar também quais são as partes de uma planta. Nós temos as raízes das plantas, que geralmente elas ficam enterradas abaixo do solo. Nós temos o caule da planta, que é essa partezinha aqui, que é onde sustenta todos os ramos da planta. E alguns eles podem ser verde e outros eles podem ser marrom, como nós temos nas grandes árvores. Nós temos as folhas, nós temos as flores e nós temos os frutos. E nós sabemos também que dentro dos frutos nós temos as sementes, que são dessas sementes que nós conseguimos plantar e fazer crescer uma outra planta. Então, isso aqui é basicamente a forma de uma planta normal. Tem raiz, tem caule, tem folha, tem flor e tem fruto. E dentro do fruto tem semente. Então, vocês têm que ter esse esquema aqui em mente, tá certo? Então, nós vamos saber primeiro o que é fotossíntese. A palavra fotossíntese ela se divide em duas. A primeira parte, foto, que significa luz, e a segunda parte, síntese, que significa produção ou construção. Então, nada mais é que a produção, a construção através de luz. Mas o que é que essa planta produz? O que é que essa planta constrói com a luz? Nada mais é que a produção do seu próprio alimento através da luz. Então, a fotossíntese nada mais é que a forma que a planta tem de se alimentar. Se os seres vivos, os animais, eles precisam se alimentar comendo frutos, outros animais, outras coisas, as plantas elas criam o seu próprio alimento através da luz. Pois nós já sabemos que as plantas elas ficam paradas, elas não saem do lugar, então não tem como uma planta caçar, não tem como uma planta colher. Tá certo? Vamos continuar. Com exceção apenas desta aqui, ó, que é a planta carnívora. A planta carnívora ela é a única tipo de planta que se alimenta de outros animais. Nós sabemos que o animal entra aqui e a planta se fecha, então consome este animal, tá certo? Então aqui nós temos um esquema da fotossíntese normal. Nós temos as principais coisas que são a luz do sol ou qualquer tipo de luz, a água e o oxigênio e o gás carbônico. Aqui está dióxido de carbono, mas é gás carbônico. Esses três são as principais coisas para ocorrer a fotossíntese: luz, água e oxigênio, ou gás carbônico, que está presente no ar. Então, o que é que ocorre aqui? A luz do sol, ela bate na planta, principalmente nas folhas. A água, ela é sugada, ela é pega das raízes e essa água é levada para toda a planta. E aqui nas folhas, ela pega o gás carbônico e ela solta oxigênio. Então, isso dela receber a luz do sol, pegar a água do solo através das raízes, puxar do ar o gás carbônico e liberar o gás oxigênio, esse é o processo de fotossíntese. Em todo esse processo que ela faz, ela
cria isso aqui, ó, glicose e ATP. E essa glicose aqui, que é o alimento que a planta usa para não morrer. Então, ela pega a luz do sol, pega a água, pega o gás e da junção desses três, ela tem a glicose para se alimentar e ela solta o oxigênio para o ar. Tá certo? E por que é tão importante todo esse processo aqui? Porque além da planta ela se alimentar através desse processo, ocorrem outras coisas também. Ó, nós temos que ter aqui em mente que uma coisa é, aqui nas plantas, o gás carbônico, que é esse aqui, ó, que está o C1O e 1,2, esse é o gás carbônico que está com a setinha vermelha. Esse aqui é o que entra para dentro da planta. Isso aqui é o que a planta pega do ar através das folhas. E depois do processo, ela solta o oxigênio, que é esse O e o 2. Então, ó, vocês estão vendo aqui em azul que sai. Então, nas plantas, quando ela está fazendo a fotossíntese, no ar, ela pega o gás carbônico e solta o oxigênio, que é o contrário de nós, seres humanos, que quando nós estamos respirando, os nossos pulmões, o oxigênio é que entra e o gás carbônico é que sai. Já nas plantas é o gás carbônico que entra e o oxigênio que sai. Então, lembrando, plantas, gás carbônico entra, oxigênio sai. Nos humanos, oxigênio entra e o gás carbônico sai. Então, continuando. Processo de fotossíntese precisa de três coisas: da água, da luz e do oxigênio, do gás carbônico que está no ar. Luz, água e ar. Uma vez que a luz pega na planta, a água é puxada pelas raízes e o gás carbônico é puxado pelas folhas, dentro da planta ocorre um processo que ele vai soltar o gás oxigênio e vai criar glicose, que é essa glicose que é um tipo de açúcar. Isso aqui é um tipo de açúcar que a planta vai se alimentar. E ela faz isso durante todo dia. Ah, professor, mas quando está de noite, ela não faz não? Não, porque ela precisa de luz. Então, o que é que acontece? As plantas elas ficam fazendo esse processo durante todo o dia, durante todo o dia, durante todo o dia. E essa glicose, ela não usa ela toda não. Ela usa um pouco e guarda o resto. Por quê? Porque ela sabe que de noite ela vai precisar desse pouquinho de glicose que ela guardou para se alimentar até amanhecer de novo e ela começar o processo tudo de novo, de pegar luz, pegar água, pega o gás carbônico, solta o oxigênio, cria glicose. Pega a luz, pega a água, pega o gás carbônico, solta o oxigênio, cria glicose para se alimentar. Então, esse é o processo de fotossíntese. Foto, luz, síntese, criar. Ele cria o seu alimento, que é a glicose, através da energia da luz do sol. Novamente, para não esquecerem, a luz do sol entra, a água é puxada pelas raízes e o gás carbônico é puxado pelas folhas. Dentro da planta, essas três coisas se juntam, criam a glicose para a planta se alimentar e mandam para fora da planta o gás oxigênio. E esse gás oxigênio é muito importante porque é o gás que nós respiramos. Então, quando a gente respira, a gente manda para fora dos nossos pulmões o dióxido de carbono, que é o gás carbônico. E as plantas elas puxam para dentro dela o gás carbônico e soltam o oxigênio. Então, quanto mais plantas tiverem, mais oxigênio vai ter, então mais limpo, mais puro vai estar o ar. Por isso que nós dependemos muito das plantas, porque se um dia as plantas desaparecerem, não vai ter como criar oxigênio, porque são as plantas que liberam oxigênio para a gente. Então, se não vai ter oxigênio para a gente, não vamos conseguir respirar e vamos acabar morrendo, tá certo? E aqui está um experimentozinho para vocês fazerem para a nossa próxima semana.
vocês vão precisar de 2 potes ou recipientes, 8 feijões inteiros, terra para plantar, água e lápis e papel para anotações. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esses 2 potes, vão botar terra nele, um pouco mais da metade. Em um pote você vai colocar o pote 01 e no outro vai escrever pote 02. Pode escrever num pedacinho de papel e colar nesse pote, tá certo? E em cada pote você vai plantar 4 feijões. Ah, professor, mas só pode ser 4? Não, se quiser plantar mais, pode plantar mais. E o que é que você vai fazer agora? O pote 01, você vai colocar água nele, vai regar e vai deixar ele próximo de uma janela ou próximo de um lugar que tenha luz, tá certo? Pode deixar fora de casa também, no quintal, numa área, em um canto que tenha luz, tá bom? O pote 2, você tem que regar ele, colocar água e deixar ele num local bem escuro, local que não pode ter luz. Aí eu coloquei aqui, ó, pode ser dentro de uma caixa, por exemplo, ou dentro de um armário, em um canto onde não entre luz, tá certo? Vocês vão botar água nesses feijões 1 e 2 sempre que a terra estiver seca. E vocês vão observar todos os dias e anotar o que aconteceu com esses feijões. Então, no primeiro dia, quando vocês plantarem, vocês botam lá pote 1 e pote 2, primeiro dia. Aí vocês anotam o que aconteceu. No outro dia, vocês vão lá e olham o pote 1 e o pote 2 e anotam o que aconteceu. Aconteceu nada, não teve nada. Aí na próxima semana a gente vê as anotações, tá certo? Então, tem atividade também, viu? Isso aqui é para a próxima semana, mas a atividade é para hoje. Então, até lá.